O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações com qualidade, informações importantes e relevantes que de alguma forma vão ajudar no seu cotidiano. Hoje nós estamos trazendo um tema que, conversando com uma colega, eu fiquei um pouco preocupada, que se chama Síndrome de Sjögren. É uma síndrome muito rara, diferente, mas que tem crescido aos poucos. E a minha preocupação é porque o diagnóstico é muito difícil. Existem pessoas que levam até 8 anos para chegar no diagnóstico. E isso me deixou preocupada, então achei interessante trazer para que, se você que está em casa sente, tem esses sintomas, tem procurado vários médicos, que você possa finalmente achar o seu diagnóstico. Estima-se que 4 milhões de americanos e em torno de 2 milhões no Brasil de pessoas têm esse diagnóstico. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a reumatologista doutora Clarissa Souza. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa e por mais uma vez compartilhar conosco seus conhecimentos. Muito obrigada pelo convite, Gabriela. Então, doutora, para quem está em casa, esse quase um palavrão, Sim. Essa síndrome de Sjögren, o que quer dizer, doutora? Bom, síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, ou seja, são células do nosso próprio sistema imunológico que atacam órgãos do nosso corpo, tá? E nessa síndrome, que é chamada de Sjögren, esse palavrão, o que acontece são as células do nosso corpo, células da imunidade, atacam as glândulas, principalmente as salivares e as lacrimais, onde causam sintomas de olho seco e boca secos. Que pode até mesmo ser confundido com outras doenças, doutora? Sim, pode ser confundido muitas vezes com doenças outras reumatológicas e há dificuldade mesmo de se fazer o diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa vai tratando, vai achando que é normal, que é dela, porque um tio tem, um parente tem olho seco ou boca seca, e vai tratando. E outras causas também são uso de medicações, outras doenças, hepatite, tem que investigar, temos que investigar outras doenças também antes de afirmar que seja o Sjögren. Por isso a dificuldade de levar até 8 anos, Isso mesmo. É comum chegar muito paciente para a doutora que já passou por vários médicos, já teve vários diagnósticos? Alguns já chegam com diagnóstico e outros já chegam só com sintomas e a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. E aí tem que pedir todos esses exames para descartar as outras doenças. Tem que investigar outras causas, sim. Principalmente perguntar se usa algum tipo de medicação, se já fez radioterapia. Quem fez radioterapia de pescoço também pode causar sintomas de boca seca também. Doutora, e existem tipos dessa síndrome, Quais são? Sim, existe o Sjögren primário e o secundário. O primário é quando não há uma doença em si, ele existe só ele, não tem uma doença associada. E o secundário provém de outras doenças reumatológicas, como lúpus e artrite reumatoide. Então tem uma doença reumatológica de base e o primário não. E geralmente, quais que vêm mais ao consultório da doutora? As duas têm a mesma proporção. Tá? Segundo a literatura, não tem muita diferença entre o primário e o secundário. Doutora, e demais partes do corpo podem sofrer ou ela ataca só a boca seca e o olho? Sim. Bom, felizmente é raro, mas pode acontecer de Sjögren acometer órgãos também. Pode causar um infiltrado nos pulmões, pode fazer com que haja uma perda de proteína pelos rins também, pode afetar o cérebro, pode causar alterações na pele, a gente chama de púrpura, que são pequenos pontos mais arroxeados na pele também. Outros órgãos, pâncreas também pode ser acometido. E isso, como a sua doutora disse, felizmente pode acontecer ou não. Geralmente pode começar o processo inverso? Ter um ataque desses órgãos para depois descobrir o diagnóstico ou não? Geralmente a pessoa tem os sintomas de olho seco, boca seca, para depois ter outras manifestações que são mais raras, tá? O acometimento de órgãos, graças a Deus, é mais raro, Mas pode acometer e geralmente os sintomas vêm os iniciais, que são, primeiramente olho seco, boca seca, aquelas outras sensações para ter os órgãos acometidos. E tem uma causa, doutora, para... Como a maioria das doenças autoimunes, não há uma causa definida,
Mas o que se sabe é que certas infecções virais, o Epstein-Barr, algumas infecções dessas que a gente tem em contato com saliva, que são infecções virais rápidas, né, são passageiras, elas podem ajudar a desencadear o Sjögren naquelas pessoas que já são predispostas a essa doença. Fatores hormonais também, porque a gente sabe que as mulheres são mais acometidas, e também fatores genéticos. Se tem na história alguém com Sjögren, pode ser que alguém na família desenvolva, mas isso não é obrigatório. Já aconteceu de descobrir o diagnóstico em alguém da família e for descobrindo em outras pessoas da família? Já há casos, sim. Não é tão frequente como uma hipertensão, diabetes, né? Que se a gente tem um avô, uma mãe, geralmente a gente vê mais casos na família. O Sjögren já é mais raro, mas há casos sim, tem hereditariedade. E quais são as formas, doutora, de diagnosticar, uma vez que é tão difícil, né, que Sim. Eu trouxe esse tema para o programa justamente para tentar de alguma forma ajudar, porque quando uma colega disse que ela levou mais de 5 anos para descobrir o que ela tinha, eu fiquei muito preocupada, porque assim como ela demorou para descobrir esse diagnóstico, provavelmente pessoas também sofrem, né, para descobrir. Então a intenção é, como a intenção do programa Estação Saúde é levar informações que vão ajudar na qualidade de vida, é por isso que eu quis trazer esse tema, né? E como é que a pessoa pode confirmar esse diagnóstico? Bom, principalmente através dos sintomas. Quais seriam? O olho seco, mas não é só a sensação de olho seco. O paciente relata outros sintomas: dificuldade de abrir os olhos pela manhã, a necessidade de usar lágrimas artificiais também, os olhos ficam vermelhos, dá muita coceira e sensação de areia nos olhos. Então esses são os sintomas. Na boca, a pessoa às vezes tem dificuldade até de falar, pela boca seca mesmo, dificuldade de engolir alimentos, dá também rouquidão, porque tem essa dificuldade de lubrificação até da traqueia, né, da estrutura das vias aéreas superiores também, e pode acontecer lesões na boca, candidíase também, porque nossa saliva tem material antimicrobiano, né, que pode facilitar então a formação de cáries, de candidíase e infecções. Então esses são os sintomas orais, né, e os oculares. E o que acontece? Então, além dos sintomas, a gente pode confirmar através da cialografia, que é um exame que a gente vê o modo de excreção da saliva, cintilografia também, pra gente, das parótidas em geral, para a gente ver a excreção do contraste, para ver se há uma dificuldade de excreção da saliva, e também através de exames de laboratório e biópsia das glândulas salivares, que é uma biópsia feita nessa região do lábio inferior. Joia. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é a Síndrome de Sjögren. Fique ligado com a gente.